E aí, pessoal, e qual será a resposta do grupo, dos dirigentes, do time em campo? Você vai entender, porque a turbulência merece resposta. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O Grêmio vem de 2 derrotas, de uma muito dura para o Sport, o que determinou sim uma diferente avaliação no trabalho do Grêmio. O Grêmio está mais uma vez discutindo questões internas e entendendo qual será o seu melhor caminho, qual é o melhor caminho para o futuro do time neste Campeonato Brasileiro. Até aí nada muito diferente do que está acontecendo desde o início do ano, quando o Grêmio, enfrentando dificuldades dentro do campo, acabou trocando situações, trocando jogadores, trocando treinador, trocando dirigentes, fez isso durante o ano. Né? A gente precisa entender que o Grêmio tinha um modelo, partiu para outro, mudou, fez transição, mexeu com muitos jogadores, acabou mudando muito, e isso também gera algum tipo de desconforto. Mas agora, mais uma vez, nós temos uma espada apontada para o coração do Grêmio. Por que a gente diz e usa essa figura? Porque o Grêmio tem no jogo contra a equipe do Cuiabá mais uma definição. Isso sim, porque fica evidente que o trabalho a partir dessas últimas informações está hoje sob risco. Sob risco. E eu não acho grave isso, não acho nada de tão diferente. O Grêmio vive um péssimo momento no campeonato, precisa de uma resposta e em cima dessa resposta precisa saber como que o grupo vai proceder. O Grêmio vai mudar o time pelas informações que estão sendo circuladas, o Grêmio vai mudar algumas situações de ordem tática e o Grêmio precisa dar resposta dentro do campo. Dentro do campo. O torcedor só quer uma coisa, a vitória. Todo torcedor que hoje critica Filipão por uma outra escolha, critica o vice de futebol Marcos Hermann por uma outra escolha, ele quer a vitória. Essa é a vontade do torcedor. E aí a grande questão, qual será a resposta do grupo de jogadores em relação ao momento do Grêmio? Porque virou, mexeu, decidem os jogadores. É lá dentro que decide. Ontem, quando a gente conversava sobre esse risco de queda do departamento de futebol e também do treinador do Grêmio, a gente identificava o seguinte: e qual é o posicionamento dos atletas? A gente ouviu um áudio circulando aí do Rafinha dizendo que tem vontade de permanecer, que antes de tudo está pensando na vitória do Grêmio. Que bom! Então que modelo e como que a gente vai encarar? Eu acho, para mim, e eu não vejo falta de vontade em ninguém. Seja nos dirigentes, seja no treinador, seja nos jogadores, eu não vejo falta de vontade em ninguém. Eu vejo sim muita dificuldade de se voltar a ter confiança. E um jogo como o jogo contra o Ceará, e logo eu vou dar a ideia de time aqui, para a gente poder imaginar como que o Grêmio vai proceder nessa partida, ela coloca mais uma tentativa do ambiente de trabalho do Grêmio em recuperar o time, né? Em recuperar a vitória. O Cuiabá, a gente sabe, vem de uma derrota em casa, ou melhor, vem de uma derrota que não é boa para eles, mas vem aqui também buscando a recuperação. Cuiabá que aparentemente é um time melhor que o time do Sport. É melhor. Mas em cima dessa situação a gente tem que fazer vitória, não adianta a gente ficar adiando, não adianta a gente passar mais tempo ainda adiando isso. O Grêmio tem que pensar em vitória. O Grêmio vai com o Chapecó, vai com o Wanderson, Juan, o Tonhão e também o Rafinha, então não existe mudança definitiva na defesa, é a mesma defesa. O Guilherme Guedes talvez seja uma opção para o lado lá se precisar, mas começa o Rafinha. O meio-campo vai ter, mais uma vez, o Thiago Santos como primeiro volante. O segundo volante não vai ser o Vijaçante, vai ser o Lucas Silva. O Vijaçante está na seleção. Na frente não joga o Borja, em razão da lesão, joga Diego Souza. Aí nós temos um meio-campo que, neste momento, a tendência é que jogue Campaz e jogue Douglas Costa do lado direito e do lado esquerdo, a principal dúvida. E eu já trouxe isso para vocês em outro momento, porque
se criou a ideia, e acho que faz muito bem o Grêmio pensar isso, que Douglas Costa e Campaz jogando com outro extremo aberto, que no caso seria o Ferreira, deixa o time defensivamente um pouco mais frágil. Esse é um sentimento. E aí se tem a ideia de colocar o Alisson lá, para ele fazer a recomposição, para que o Grêmio tenha sempre ali 7 jogadores defendendo. Basicamente é essa a ideia. Fora isso, o Grêmio pode voltar a ter o Alisson por dentro, com o Douglas e também o Ferreira, mas não foi bem contra o Sport, porque que eu imaginaria que pudesse ir bem nesse jogo contra a equipe do Cuiabá. Lembrando que o Cuiabá foi o time que o Grêmio conseguiu a recuperação, né? Vocês lembram lá o jogo do Michael, que ele pifa o Alisson sofre o pênalti, o Grêmio ali empata o jogo, depois entrou o Lucas Silva, depois ainda entrou o Jean-Pierre na lesão do Lucas Silva, e o Grêmio ali fez a primeira vitória quando deu aquela ideia de sair do buraco, aquele jogo que era recuperado. A partir de amanhã nós vamos ter mais ou menos o mesmo sentimento. Eu espero sinceramente que a gente conte amanhã, no final do dia, uma grande vitória e que a crise de alguma forma não permaneça, porque em caso de um novo fracasso, fica evidente que as coisas vão precisar ser modificadas e vão ser modificadas, porque o Grêmio não vai ter como entender que este mesmo trabalho pode dar a solução, fica evidente isso. E aí, claro que vem a pergunta e vem a grande questão, qual vai ser, e foi o que eu perguntei desde o início desse momento, qual vai ser a resposta? A do torcedor a gente já tem, a dos dirigentes de alguma maneira a gente já imagina, mas e a dos jogadores? Qual vai ser a resposta dos jogadores? Um grande amigo dirigente chegou para mim uma vez e disse assim: César, está tudo sendo bem preparado, só que a bola tem que entrar. A bola precisa entrar. E é verdade, a bola precisa entrar. E em cima exatamente dessa situação é que a gente precisa tentar imaginar que o Grêmio vai fazer um jogo mais forte ainda, vai buscar a grande vitória para que o trabalho permaneça. E eu tenho certeza que às vezes uma vitória ela impulsiona o ambiente, ela joga o ambiente para cima. E jogando o ambiente para cima as coisas vão acontecer. Futebol é assim, a gente tem que ter esse entendimento. Nem tudo é tão programado e tão planejado. Às vezes, uma bola que entra muda a história, uma bola que sai muda a história, e assim as coisas vão se construindo. Para nós gremistas, os 3 pontos são imperativos e necessários. O Grêmio precisa vencer urgentemente, e eu preciso saber qual vai ser a resposta dos jogadores para se ter o entendimento de como será o futuro do Grêmio. Me parece lógico isso, e a gente espera que amanhã os jogadores deem uma resposta muito positiva e o Grêmio vença a equipe do Cuiabá. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.